Bem, pessoal, o Sindicato dos Hospitais Privados, aqui do estado de São Paulo, mostra aumento de procura, tanto de gripe quanto do vírus social respiratório nos hospitais, o que levou a um aumento de busca por esses casos, Claro que a gente está vivendo uma melhora da dengue, uma melhora da Covid, Então isso realmente trouxe menos pressão para os hospitais, o que melhorou bastante, Então quem está vendo no dia a dia, conversando com as pessoas, está vendo que está vendo menos gente doente, menos gente falando de dengue, ainda existe, claro que existe, Mas a influenza e o vírus social respiratório ainda pressionam o nosso sistema de emergência, Quando eu falo de hospital privado, não é porque eu trabalho no hospital privado que eu só estou falando de hospital privado por isso, é porque eles geraram esses números. O hospital público, a gente acaba refletindo o que viu no boletim da Infogripe, o que a gente vê dos dados do Ministério da Saúde, mas não tem dados tão precisos e estaduais quanto busca de emergência, atendimento. Seria muito interessante, até para a gente ter ideia, Por exemplo, os que eu estou falando de vocês do hospital privado são daqui de São Paulo, do estado de São Paulo. Então a gente tem essa noção e quando a gente vai nas emergências notam isso, Vários hospitais aqui do estado de São Paulo divulgaram nota, tempo de espera aumentado, tudo isso. É a população, quando vai na emergência, fica aquele desespero, aquela revolta e não sabe o que está acontecendo do ponto de vista epidemiológico. Quando você já sabe, até para o hospital se organizar, o município se organizar, o estado, seria interessante ter esses dados, E o momento que a gente vive é esse, Claro, quando a gente olha o cenário geral do novo boletim da Fiocruz Infogripe, é um cenário tranquilo. Tranquilo como, Júlio? A alta de vírus social respiratório, que não mata tanto, mas está ali 57%, e dos casos que internam são por causa dele, no país como um todo, Depois influenza, e depois Covid quase 7%, influenza dá uns 27% mais ou menos. Ou seja, é uma queda significante de mortes também, A Covid tem uma queda significante, deixa de ser tão relevante quanto era antes, e ela, como é a mais grave, isso tornou mais tranquilo, Mas a gente vai ter que ficar atento, ficar observando, vendo as estatísticas, vendo os casos. Se sair outros dados dos hospitais privados, eu falo para vocês, mas esse é uma foto pontual que provavelmente não vai refletir o que você vai ver nas próximas semanas. Próximas semanas a provável é queda. Influenza e vírus chegou ao pico e agora a gente vai ver queda, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.